Olá, pessoal. Boa noite, tudo bom? Aqui quem fala é a professora Osana Mello, para apresentar para vocês o MIT da nossa segunda aula de Projeto Integrador 3. Esse Projeto Integrador 3 que terá como tema a nossa ODS 14, como foi dito na aula de apresentação, Planeta Água, né? Aqui, para quem não esteve na apresentação, tá? Essa disciplina ela é composta por mim, o professor auxiliar Rony e a tutora EAD Elisangélia. Tá? Elisangélia ela estava atuando como professora presencial em Sítio Novo, mas agora estará conosco como tutora EAD, certo? E aí, vamos nessa temática, né? Já foi apresentada, mas não custa nada lembrar. A nossa temática é o ODS 14, Planeta Água, a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território. E aí, assim, quando a gente fala em cultura oceânica, nós, aqui do nosso polo que vamos trabalhar, pessoal de Colmeia, Guaraí, Itacajá, Natividade Parabéns, que está vivendo aí a semana do Senhor do Bonfim, comemoração muito bacana. Dia 15, inclusive, virou feriado, né, estadual, em comemoração a ele, Nosso Senhor do Bonfim. Parabéns a todos. Espero que, apesar de cumprindo a cultura de vocês, também estejam fazendo já o nosso plano de trabalho para apresentar na próxima aula 3, que será apresentada, e a aula 4, que será postada, tá bom? Mas vamos lá. Qual que é o objetivo dessa ação extensionista nossa, vinculada à ODS 14, Planeta Água? Planejar e propor ações extensionistas voltadas à valorização da água como um bem comum, à sustentabilidade hídrica e à mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, considerando as especificidades locais e os marcos legais da gestão ambiental. Então, vocês vão propor ações extensionistas, nós aqui até trouxemos para vocês alguns exemplozinhos, apesar que vocês já estão no projeto Integrador 3, então vocês já têm uma boa experiência com isso, não é novidade para vocês como fazer essas extensões, a única novidade é o nosso prazo e a nossa ODS, que é fixa por causa da nossa jornada, a Semana de Jornada Científica. Então, nosso banner, nosso seminário vai ser apresentado em conjunto, estava lá no calendário acadêmico lá, dê uma olhada. No dia 20 e 21 será a apresentação dos nossos seminários, e a semana de ciência vai ser, o segundo colóquio de ciência, vai ser do dia 20 ao 24, tá? Atentem-se a essa data, por isso que está tão corrido. E aí, fazer mesmo ações que envolvam, né, a nossa comunidade, que envolvam o nosso local. Apesar da nossa ODS 14 falar em planeta, água, cultura oceânica, não é só o oceano, mas toda a água desemboca no mar, né? Então, a gente precisa pensar na nossa água aqui, nas nossas praias aqui, nos nossos rios daqui. E aí, isso reflete em quê? No descarte inadequado de lixo, no desmatamento, no assoreamento, nas queimadas, né? Então, assim, tudo tem uma correlação. E com relação a isso, nós pretendemos fazer o quê? Tentar engajar a comunidade mesmo em ações que promovam a sustentabilidade nossa, do ser humano, o uso consciente da água e a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas que afetam a fauna e a flora. Na aula de apresentação, eu falei para vocês dos derretimentos das calotas polares. O mundo está ficando cada vez mais quente. Quem é aqui do Tocantins que não sabe que parece que cada ano está ficando cada vez mais quente? As chuvas mais escassas, né?
o nosso Rio Araguaia, que nós vamos para a praia do Rio Araguaia, você já vê pontos imensos de areia, onde antes você falava assim, nossa, mas aqui era a balsa, aqui passava o Pipes, aqui eu pegava ali, atravessava ali, e hoje você só vai conseguir água 5, 6 pontos abaixo, rio abaixo, porque está tudo secando, né? Então, tudo isso envolve água, o nosso planeta água, tá bom? Aí, com relação ao nosso planejamento que foi apresentado lá, nosso Meet hoje é gravado sobre as modalidades de intervenção e nosso plano de trabalho, tá? Na aula 3, nós vamos ter aquela qualificação que vocês tinham, nós vamos ter ela agora mais antecipada, para vocês já mostrarem na semana que vem, na quinta-feira que vem, o que é que vocês já têm de ações preparadas para desenvolver, onde é que vocês já vão pegar material, o que é que vocês estão pensando, como é que vocês estão pensando nisso, e na aula 4 do dia 28, já postar esse plano de trabalho, o esqueleto dele, ó, vai ser assim, não é o banner pronto, gente, é a postagem do plano de trabalho, nós vamos trabalhar com isso, 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 na comunidade tal, na escola tal, vamos abordar isso, vamos fazer assim, assim, assim. Isso daí já é a primeira atividade avaliativa, então, na aula 4, certo? Aqui, como propostas de ações, nós colocamos assim, atividades acadêmicas extensionistas, que são essas que vocês já sabem, ela não é de pesquisa, vocês não vão pesquisar, vocês vão fazer ações mais que envolvam a comunidade, né? Não, vocês não vão fazer algo de pesquisa para a comunidade, e sim trazer a comunidade para ações pequenas, às vezes em trabalho de formiguinha, mas que levem a alguma mudança. Tem o programa de prática acadêmica de extensão universitária, que vocês vêm trabalhando com o professor, acho que de pesquisa, com o professor Jean e o professor Eduardo de extensão, né? Tem até os vários programas, PIBIC, PIBIEX, PIVIT, às vezes tem bolsa, às vezes não tem. Ação social e cultural, projetos de extensão, cursos de extensão, eventos locais. E esses eventos locais são o quê? As panfletagens, as rodas de conversa, um encontro com um público em algum órgão, ou uma conversa descontraída na praça, ou uma visita, né, à praia. Nós ainda estamos no finalzinho da época de praia, mas ainda dá para ver, sim, alguma coisa. O que os turistas deixaram na praia? Como é que a praia foi organizada? E a estrutura que a prefeitura montou? Vai ficar lá? Vai ficar perdida? A estrutura de ferro que tenha? O palco vai ser desmontado? Como é que vai ser? Vai ficar lá e depois o rio sobe e fica por isso mesmo? Então, nós temos vários meios de fazer isso, de verificar isso, né? O importante é vocês criarem atividades práticas que estejam relacionadas à nossa ODS 14, né? O importante é isso. Mas aqui para frente, nós temos que os grupos, eu pedi para os professores presenciais dividir conforme o número de vocês aí, em grupos de 5 ou até 6 acadêmicos, tá? De forma que não ficasse uma pessoa ou às vezes 2 pessoas, tá? Então, com relação à nossa atividade de confecção, já de planejamento, de ações, é isso que eu tinha para falar para vocês. Daqui para frente, o que eu vou mostrar para vocês é um plus a respeito do que nós costumamos perceber como avaliadores durante o seminário de vocês e que vocês podem usar a favor de vocês quando forem construir o banner, tá bom? Nas referências bibliográficas lá,
na nossa aula, vocês podem ver que nós colocamos aquele kit pedagógico, né, sobre a ODS 14, que o professor Rony trouxe um material da Unesco, um material super rico. Porém, se vocês forem utilizá-lo, tenham atenção, não só utilizar ele, como várias outras fontes, eu já vi isso em vários banners, várias apresentações de banners, tá? Não citem fontes estrangeiras sem a tradução para a nossa língua. Esse kit, ele tem lá como material complementar, ele é riquíssimo para você ler, para você expandir, você ter ideias. Porém, esse kit ele foi feito através de uma compilação de dados, de uma busca de dados, de referências bibliográficas, muitas estrangeiras. Então, quando eles foram, eles viram a tradução, leram ou foram diretamente na fonte estrangeira e fizeram a tradução ao criar o kit. Se você não for fazer isso, não adianta você ficar colocando lá na referência bibliográfica bibliografia lá de consulta no artigo tal, em inglês, francês, espanhol, se você não usou a tradução de fato, e você às vezes nem citou o nome da pessoa lá durante a sua pesquisa bibliográfica lá, né, no conteúdo bibliográfico, às vezes você nem citou, muito cuidado com isso. Citações conforme as normas da ABNT, tá, pessoal? Prestem bastante atenção. Eu estou falando agora de citações na NBR 10520, que teve alteração, a última alteração que ela teve agora foi, se não me engano, em 2023, tá? Então, lá já tem como é que faz citações corretamente. Acessem esse link, ele é um link bacana, é um link confiável, e lá tem informações que vocês podem utilizar, tá? Outra coisa que nós sempre percebemos quando vocês, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, quando vocês vão apresentar, vocês colocam, né, as fotos de vocês indo nos lugares, conversando com o pessoal, recolhendo isso, fazendo aquilo, aplicando aquilo, mas não se esqueçam de mencionar a fonte dessas imagens. O que é a fonte dessas imagens? O que é a fonte dessas imagens que vocês coletaram lá? Por exemplo, deixa eu aumentar. Se você colocou foto 1, imagem 1, recepção dos colaboradores ou integração com o pessoal da secretaria, momento de apresentação, assim, palestrante fulano de tal. Tem que ter aqui, tem que nomear a imagem. E aqui embaixo, qual é a fonte? Autoral. Autoria própria. Em que ano? 2025. Aí você pode, inclusive, colocar AGO de agosto, ponto 2025. Pode ser dessa forma ou só o ano. Mas tem que identificar, porque nós vemos muitas fotos nos banners de vocês e, às vezes, a gente não sabe nem quando é que foi realmente feita aquela ação de extensão, tá? Então, atentem-se a isso. Aqui, deixa eu já diminuir um pouquinho. Ó, eu trouxe para vocês como fazer referências bibliográficas de acordo com a NBR 6023, que a última atualização foi em 2018, tá? Quando você for falar sobre uma publicação periódica em meio eletrônico, que utilize algum vídeo, que seja online, que seja uma entrevista, ou às vezes num CD, muito difícil a gente ter um CD agora, mas a gente tem vídeos no YouTube, você vai colocar o nome da pessoa da empresa, né, que está desenvolvendo isso. Se fosse o YouTube, por exemplo, o YouTube School, né, o YouTube Escola, por exemplo. Onde que é a sede do YouTube? São Paulo. Aí lá, YouTube, né, ou aqui no caso aqui do exemplo que eu trouxe, a Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da Pesquisa em Cirurgia,
Aí você coloca a data da entrevista que você vê lá, quando é que foi essa semana, quando foi essa entrevista, quando foi esse vídeo aqui. Se tiver o ISSN, ou se não tiver, você coloca versão online, ponto, disponível em um link para a gente saber e quando é que você acessou. Ah, você acessou hoje, no dia 14 de agosto de 2025. Coloca lá, então, foi nesse dia. Você acessou essa entrevista lá do YouTube, lá de São Paulo, sobre o tema tal. Aí, se não tiver o ISSN, não tem problema, coloca só que é uma versão online que está disponível nesse site aqui, e você acessou ali, tá bom? Outro exemplo, como fazer referência bibliográfica com a NBR 6023, e que você usa parte de uma monografia ou de uma dissertação, e que ela está disponível no meio eletrônico, tá? Como é que você faz isso? Você vai colocar, por exemplo, o que a pessoa colocou, Instituto Nacional do Câncer, Brasil. Qual que é o título da pesquisa dela? Instituto Nacional do Câncer foi quem fez. O Instituto Nacional do Câncer fez um trabalho sobre o quê? Estômago. Onde? No Instituto Nacional do Câncer, Brasil, na revista Tipos de Câncer. Está vendo que é o nome da revista que vem negritado não é a pesquisa lá, estômago, tá? É Tipos de Câncer, que é uma revista de Brasília, do Instituto Nacional do Câncer, em 2010, que foi feita essa publicação, e ela está disponível nesse site, e você acessou em tal dia. Um exemplo 2. Foi a pessoa mesmo, não foi o instituto aqui, ó, foi a pessoa que fez uma monografia, uma dissertação de mestrado. Aqui tem o nome da pessoa, aí sim tem a dissertação do mestrado dela, o título, né, que é em negrito, e ele é composto de 2 orações, e tem aqui um ponto e vírgula aqui, fatores determinantes de qualidade de vida física e mental em pacientes com doença pulmonar intersticial. Intersticial. 2 pontos. Uma análise multifatorial. Então, aquela primeira parte é em negrito, a segunda parte já não é em negrito. Foi em que ano? 2009. É o quê? É uma dissertação de mestrado em ciências médicas pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em 2009, que está disponível no link tal e que você acessou no dia tal, no mês, dia, mês e ano tal, certo? Ainda sobre coleções de periódicos, né? Revistas que você possa acessar em forma online, tá? Aí aqui é sempre importante você ver o seguinte, ó, tem os elementos essenciais e os elementos complementares, certo? Como elementos essenciais, nós temos que a Revista Brasileira de Geografia, do Rio de Janeiro, publicada pelo IBGE em 1939, e ela já tem um ISSN, né, que é aquele número vinculado lá à plataforma Sucupira, né, a plataforma da CAPES. Os elementos complementares dessa revista, Revista Brasileira de Geografia, do Rio de Janeiro, IBGE 1939, o ISSN dela, ela é trimestral, absorveu o boletim geográfico, do IBGE. Essa daqui é o nome dela, e índice acumulado 1939 a 1983, certo? É só os periódicos. Trouxe aqui uma entrevista específica de alguém que publicou? Não, não trouxe. Tá? Trouxe aqui somente o referencial essencial e o elemento complementar.
Aí você tem outras publicações que aí você precisa trazer e já modificar, dando o destaque para o nome da revista, né? Vamos lá, igual eu falei. Elementos essenciais nesse exemplo 2 aqui. Revista trimestral do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, Companhia Tipográfica do Brasil. Título 64. Esse PT aqui deve ser o ponto principal dela, ou talvez a versão dela, de 1901. E aqui outros títulos, outros elementos complementares. As 500 maiores revistas do Brasil. Mas dentro dessas 500 maiores revistas do Brasil, a que a pessoa escolheu aqui é a conjuntura econômica. Então, o nome da revista tem que estar aqui em destaque. Ela é do Rio de Janeiro, é da Fundação Getúlio Vargas, a versão é 38, o número é o 9, ela é de setembro de 84 e é uma edição especial. Viu? Que aqui já como citou exatamente a revista dessas 500 empresas do Brasil, é uma análise da conjuntura econômica, a revista Conjuntura Econômica, então precisa estar em destaque aqui, e não o título dela, não o título da matéria, não o título da matéria, tá? Outro, De Luca, Gabriela, notas curtas. Notas curtas é a seção lá, o artigo, é o título do que ela fez, que está em Getúlio. Getúlio pode ser a seção, ou a matéria de publicação, o local de publicação lá da revista. Então, ele é que vem em destaque. São Paulo, ano 3, página 9, julho a agosto. Então, ela é mensal, no ano de 2009. E os elementos essenciais, quando tem vários autores, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 5 autores. Até 5 autores, depois vocês podem até confirmar isso lá, mas até 5 autores tem que colocar todos, tá? Se for aí já uns 12, 13, aí já não tem. Passou disso, já não precisa, pode colocar aquele et al, né? E esse pessoal aqui pesquisou sobre o quê? Sobre reticuloperitonite traumática associada a esplenite e hepatite em bovino, um relato de caso. Onde que eles publicaram esse relato de caso deles, estudo de caso deles, que é o título? Na Revista Veterinária e Zootecnia de São Paulo, na versão 18, número 4, da página 199 até 212, que foi publicada em 2011 no suplemento 3. Então, você está vendo que o destaque é para a revista, não é para o título da matéria que você publicou lá, que a pessoa publicou lá, tá bom? Isso tudo tem, e vocês precisam ver, eu deixei mais para o final aqui. Ó, aqui também tem outros artigos, seções, né? Aqui eu coloquei, para finalizar aqui a nossa aula, eu coloquei um site confiável que vocês podem ir e buscar mais normas da ABNT, mais NBRs, que mostram como vocês fazerem essas citações, como vocês podem fazer as citações no artigo, no banner de vocês, como é que vocês vão apresentar. Sempre nós percebemos que há um probleminha ou outro quando você cita alguém que está lá no seu conteúdo e ele não está ali na referência bibliográfica, ou quando você coloca uma referência bibliográfica de maneira incorreta, ou às vezes, como eu falei lá no início, com documentos estrangeiros e que não houve a publicação, a tradução. Então, isso é um problema, tá? E aí, assim, são dicas que eu vou passando para vocês ao longo do tempo, né, ao longo das nossas aulas. O professor Rony vai postar, assim que essa aula terminar,
Deixa eu fechar aqui e voltar aqui. Terminando tudo. Assim que tiver tudo finalizado, pessoal, o professor Rony vai postar lá na plataforma, na plataforma Ava, esse link com essa aula nossa gravada e essas dicas, tá? Nossa próxima aula será o Meet ao vivo, para poder ver como é que vocês estão, o que vocês estão planejando, o que vocês já têm de ações e tudo mais, para ver como é que está. E a outra, quarta aula, a postagem já do esqueleto do que você vai desenvolver. Porque aí você vai desenvolver aquilo que está ali, e essa postagem vale um ponto, você já vai desenvolver aquilo que está ali e arrochar para poder já fazer depois as modelagens finais, aparar as arestas, postar o banner final e chegar dia 20 e 21 de outubro e fazer a apresentação junto com a jornada científica, tá bom? Espero ter esclarecido algumas coisinhas da ABNT, que eu sempre fico com vontade de trazer isso, porque eu gosto que vocês prestem bastante atenção. Esse semestre não seremos nós, professores do doutor graduado, que estaremos indo aí para fazer a avaliação de vocês, tá? Serão outras pessoas, então é bom a gente dar mais informações para vocês, para que o trabalho de vocês fique com uma qualidade superior ao que vocês já terem conseguido apresentar até hoje, né? E aí, assim, qualquer dúvida, procurem a professora Elisângela, os fóruns de dúvidas já estão abertos, e aí vocês podem perguntar tudo lá. Ah, não entendi esse aqui da ABNT, não estou conseguindo isso, não estou conseguindo aquilo. O seu professor orientador é o seu tutor presencial, e a nossa tutora EAD, ela está ali para auxiliar professor presencial e auxiliar aluno no que for possível. E ela vai fazer isso através do fórum. Então, tendo dúvida, postem lá, tá bom? Por hoje é isso. A nossa aula eu vou parando aqui e espero vocês na nossa próxima aula da semana que vem, na nossa quinta-feira. Ok? Abraços, espero ter contribuído bastante com vocês e estamos à disposição. Fiquem com Deus, aproveitem aí esse restinho de semana de comemoração do Nosso Senhor do Bonfim, pessoal de Natividade. Abraço Colmeia, Guaraí, Itacajá. Itacajá tem bastante material, viu? Eu tenho certeza que o professor vai conseguir bastante material com o pessoal indígena aí para poder trazer. Acho que eles têm belíssimas histórias. Vale até os colegas fazerem entrevistas com esses outros nossos colegas que moram nas aldeias. Às vezes, um indígena, colega indígena, pode vir até o polo para poder dar, e pode tirar fotos lá e trazer essas fotos para vocês colocarem no banner, entendeu? Ou outros colegas que querem ir lá e ver como é que está aqui na sua aldeia, como é que é descarte de lixo aqui, como é que vocês fazem para preservar a água, onde vocês buscam água para beber, para cozinhar, né? Vale fazer isso também, tá? Abraços, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.